Pai, Senhor, nesta hora nós queremos te louvar e te agradecer, Senhor, por mais um dia na sua presença. Obrigada, meu amigo querido, por mais um dia de saúde, de vida diante de ti. Nós te louvamos pelo dom da vida. Queremos nesta hora, meu Senhor da glória, entregar as nossas vidas aqui no teu altar, diante, Senhor, em nome de Jesus, dessa oportunidade que o Senhor está nos dando, de nos enriquecermos, de crescermos de graça diante da tua palavra, diante dos teus olhos de amor. Senhor, ser conosco nesta noite. Nós entregamos cativa a obediência de Jesus Cristo à nossa mente. Cala toda a voz interior. Que nós venhamos neste momento, Senhor, estar focados, conectados contigo, para aprender de ti, que é mestre por excelência. Deus, nós queremos entregar a vida do teu ungido, Senhor, que está na responsabilidade de nos passar, Senhor, a tua grandeza. Deus, ser com ele, abençoa ele e sua casa. Deus, nós queremos nesta hora, Senhor, entregar o nosso coração no teu altar. Ô Senhor da glória, vem, Senhor, se manifestar de maneira especial, nos dando entendimento daquilo que precisamos conhecer, daquilo que precisamos entender. Abre o nosso entendimento, abre as revelações. Senhor, que todo discernimento que seja necessário para que nós venhamos aprender a tua palavra, seja liberado por ti nesta hora. Nós, Senhor, clamamos, Senhor, que neste lugar venha a ser cheio da tua glória neste momento. E aqueles que estão a caminho, abençoa, trazendo, Senhor, debaixo da tua proteção e segurança. Que nesse tempo, esses momentos que passamos aqui, Senhor, verdadeiramente, Senhor, nós possamos ter uma qualidade diante de ti, aprendendo aquilo que será necessário para irmos e chegarmos aonde o Senhor quer nos levar. Nós te louvamos por tudo, no nome de Jesus. Amém e amém. Que privilégio estar na casa do Senhor, não é? Então louva teu Deus com as tuas palmas aí, dando glória a Deus. Aleluia, seja louvado, Senhor. Teu nome seja glorificado e obedecido nesse lugar. É a tua glória, Senhor, que estamos aqui. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Agora sai do seu lugar e abraça o irmão, deseja paz. Vamos aprender, irmão. Vamos aprender, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir então nossas Bíblias. Em que livro? Poxa, vocês estão ligados. Mateus, capítulo 6. Agora, que versículo? Rapaz. Profetas aqui. 6,19. Eu vou ler até o 24. Temos 5 versículos em 1 hora. Dá, não dá? Posso ler? Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros aonde? No céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam, nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus
e as riquezas. No início do capítulo 6, 2 aulas atrás, nós vemos Jesus nos ensinando, falando sobre a hipocrisia, nos ensinando que não é apenas, não deve ser considerado apenas os nossos atos, mas também a motivação do nosso coração. E ele então mostra que você pode até dar esmolas e desagradar a Deus, porque na verdade a motivação do teu coração, como era da maioria dos fariseus, é na verdade aparecer para quem? Para os homens. Na verdade eles davam esmolas, não motivados pela necessidade do irmão, mas eles davam as esmolas para aparecer diante dos homens, para que as pessoas aplaudissem eles, considerassem eles e dissessem realmente esse é um homem religioso. Tanto no dar esmolas, como até mesmo no orar e no jejuar. Por isso Jesus falou, olha, quando vocês forem orar, não fica na praça querendo fazer o quê? Aparecer para os homens. Quando você for orar, você entra no teu quarto, em secreto, e Deus que vê o secreto te recompensará. Então, a moral aqui da história é mesmo nas melhores ações, porque dar algo a alguém é uma boa ação. Mesmo nas melhores ações, você pode desagradar a Deus. Você precisa levar em consideração a motivação do seu coração. Isso é coisa que a gente de vez em quando tem que se examinar. Paulo fala, examinar-se a si mesmo. Porque às vezes nosso eu é enganoso e sempre quer aparecer um pouquinho mais, sempre quer ser vaidoso. Então, ou você recebe a recompensa de Deus ou recompensa dos homens. Então, até aqui no versículo, depois aprendemos o Pai Nosso e chegamos até o 18 com também o jejuar. Se você jejuar, veja bem qual é o motivo do teu jejum. Por isso, não fica de cara feia, com o rosto mal lavado, para mostrar aos outros que você está jejuando. Nada disso. Porque você tem que jejuar para quem? Para o próprio Senhor, ninguém precisa saber. Dá a esmola, a mão esquerda não precisa saber o que a mão, então ninguém precisa saber, tá bom? Então ele estava até agora falando do perigo do eu, que talvez seja o maior inimigo que cada um de nós tem, que é aquele que quer aparecer, não é? Ele é o primeiro inimigo. A partir do 19, ele dá uma pequena mudada. Depois de falar do perigo do eu, que é o maior inimigo nosso, ele vai para um segundo inimigo que nós temos, que é o mundo. E a influência do mundo. O cidadão do reino não deve deixar que os valores do mundo, o materialismo, etc., a competição, entre no seu coração e entre na sua mente. Então, do 19 até o 34, nós não vamos chegar hoje, Jesus mudou o assunto, quer dizer, agora eu estou falando de mundo. Ele vai falar que você não deve ter nem no coração, nem uma mente carnal, que seja atraída pelas coisas do mundo. E a primeira coisa que ele vai falar é sobre riqueza, materialismo, que é o grande poder desse mundo, não é? A influência maior desse mundo. E ele faz isso dividindo em duas partes. É muito interessante. A primeira parte que nós estamos lendo, 19 a 24, você pode considerar que ele está falando de uma pessoa que tem recursos. Que ele está falando o seguinte, não acumuleis recursos. Então é porque ele está começando a falar de alguém que, na verdade, está mais ligado a quem tem recursos e quer ficar rico, não é? Então ele está falando, na verdade, de um assunto bem perigoso que é a avareza. Quem tem que ter cuidado para não ser avarento. E depois do 25 em diante, ele fala de um outro assunto também importante,
e fala para aquele que não tem. Aquele que está com problemas com comida, com as dívidas. Aí ele diz o quê? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Então a gente precisa aprender, todo cristão precisa aprender a encarar as riquezas. E tem 2 momentos na sua vida. Um momento em que você está até abastado, não é? Que você tem muita coisa, você está com muitos bens. Aqui você tem que se cuidar para não se tornar um avarento. E há momentos em que você está passando, está bem apertadinho o negócio. As dívidas estão aí e você não sabe direito como pagar. Aqui você está com um inimigo chamado o quê? Ansiedade. Aí ele diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, colocando isso aqui, que é uma introdução, antes, até essa aula, falávamos do eu, agora estamos falando do mundo. Não devemos deixar o mundo invadir nosso coração nem a nossa mente. A primeira coisa que o mundo, um valor importante do mundo, da filosofia desse mundo, é o materialismo, que é cada vez maior. E Jesus então fala de 2 aspectos. O primeiro é, versículo 19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões e roubam. Na verdade, naquela época não tinha bancos com esses cofres, não é? E as casas também não eram de parede, então o ladrão podia escavar a parede e entrar. Então Jesus está falando disso, né? A forma que eles armazenavam as riquezas estava bem sujeita a traça, ferrugem, e o ladrão roubava facilmente, entrava facilmente. Então o que Jesus está ensinando? Vamos lá. Não ensinando nada, pastor. Pelo que eu estou vendo aqui, Jesus não ensinou nada. Não, vamos lá. O que ele falou? Não acumulei riqueza na terra. Por quê? Porque não, posso falar mais simples assim, porque não adianta, não é? Porque de uma hora para outra você pode perder tudo, não é? Então, e o mal dessa pessoa que acumula, qual é? Ela acumula, começa a acumular e ela começa, daqui a pouco ela vai ficar aprisionada, mas primeiro ela quer depositar a confiança dela nos recursos que ela tem. Está vindo uma crise aí, mas eu estou vendo aqui, eu estou com uma reserva aqui de 200 mil reais, estou tranquilo, pode vir o que vier, que eu estou tranquilo. E aí ele começa a depositar a fonte de confiança dela em algo que é material. E Jesus está dizendo, caramba, não faça isso, porque a qualquer momento isso aí pode cair. Você deve depositar sua confiança em quem? Em Deus que é eterno, as coisas de Deus. Por isso ele diz, mais 20, ajuntai para vós outros o quê? No céu. Lá no céu não tem jeito, lá vai ser algo que você está plantando aqui, que você vai colher lá e ninguém vai tirar. Né? Na eternidade, a tua salvação ninguém pode roubar. Não é? Começa a juntar aí oração, começa a juntar aí jejum, começa a juntar aí almas para o Senhor, começa a juntar coisas nesse estilo. Começa a se encher cada vez mais do Espírito, começa a se encher cada vez mais da palavra de Deus, começa a se encher mais da paz do Senhor, começa a se encher mais da alegria do Senhor, começa a trabalhar mais no reino de Deus, começa a ser um cidadão do reino de Deus. Isso ninguém vai te roubar. Nem crise pode roubar, nem ladrão pode roubar, nem bichinho nenhum pode te roubar. Amém? Então, mesmo hoje você tendo bancos aparentemente seguros, que não tinha na época, cofres, né, com alarmes eletrônicos, com códigos eletrônicos para entrar,
cuidado, porque essa segurança é aparente. A inflação vem, de uma hora para outra, aquele dinheiro que está lá pode... Vocês que são novos, né, não sabem o que é inflação, mas quem já tem aqui, né, Fernando? Eu e você, eu de novo não sabe, mas eu e você sabemos o que é inflação. A gente viveu no tempo era 85%, né? Era um ano ou ao mês, sei lá, e me lembro mais, no Sarney. Hein? É mensal, quer dizer, o dinheiro não vale nada. Então não adianta estar no banco, não adianta aplicar, não adianta nada. Aí o Collor vem e prende todo o dinheiro que você tinha. Então você tem que mudar o teu eixo. Você tem que pensar nas coisas lá do alto. É, acima de tudo, uma medida inteligente. 21. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O que é um tesouro? Algo de valor. E de muito valor, porque senão não era tesouro, era só uma joiazinha. Então, aquilo que você tem, que você valoriza muito, ali vai estar o teu coração. Então, quem segue? É o coração que segue o tesouro ou é o tesouro que segue o coração? O coração que segue o tesouro. Quer dizer, se você valoriza demais as coisas desse mundo, se você dá importância demais às coisas desse mundo, aos conceitos e valores desse mundo, se você dá importância demais, de novo, aquilo que as pessoas estão falando de você, a sua reputação, estão te chamando de crente, estão te chamando de fanático, se você se importar muito com isso, o teu coração está onde? Está no mundo. Você tem que estar preocupado não com o que as pessoas estão falando e estão pensando de você, mas aquilo que Deus está pensando e falando de mim. É que ele pode falar de mim, né? Ele está falando com os seus anjos lá. Olha lá, Gabriel, que coisa bonita que está acontecendo lá. Uma aula bonita hoje, que coisa linda. Hoje eles foram lá, que maravilha. Estão sendo abençoados, estudando a palavra. Hoje vão sair dali alimentados, Gabriel. Estou pensando até... Oi? Todo mundo de lista. Mas não é para prisão. É para libertação. Glória a Deus. Não é? Então é isso aí. O teu tesouro... O teu coração vai seguir onde o teu tesouro está. Aquilo que você dá valor, o teu coração vai seguir ali aquilo que você está valorizando. Ok? Alguma dúvida do 19, 21? Posso ler aqui então esse início? Aqui no nosso... Primeira folha eu saio. Não, tem uma coisa interessante na primeira folha, vocês leem em casa com calma. Não. Desse mundo. E realmente, a riqueza é algo que está... Primeira pauta, né? É a primeira coisa que salta aos olhos ao materialismo, porque é uma das características desse mundo, não é? Veja o que Thomas Carlyle, eu acho. Está mais ou menos aqui, ó. Vendo aqui, ó. É Carlyle? Thomas Carlyle observou certa vez. Ele disse assim, ó. Para cada 10 homens que pode aguentar a adversidade, há um apenas que pode suportar a prosperidade. O que você entende com isso aí? Traduz aí, Marlon. Traduz aí, Marlon. Você. Não é isso não. Não. Ele diz assim, olha só. Pega 10 homens. 10 homens podem aguentar a adversidade.
E apenas um deles pode aguentar a prosperidade. Vamos lá, vamos entender melhor a frase dele. Que é verdadeira. Pastor, é aquela... Aqui. Estou com o microfone aqui para sair no vídeo. É o seguinte, o Senhor Jesus falou que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, o que a gente pode perceber é que a prosperidade, ela acaba tirando o foco de Deus para as coisas materiais. Então, é mais complicado para nós seres humanos entender isso. Ele fez essa frase bonita, que deve ser verdadeira pela experiência, deve mostrar que é verdadeira. E assim, é mais fácil você aguentar um momento difícil com Deus do que você ter controle de momentos de grande prosperidade e não se perder e esquecer do reino e entrar num processo de acumular bens aqui na terra, de se tornar um cara avarento. É saber administrar a riqueza. Quem quer ser rico aqui? Não, peraí, eu quero. Quem quer ser rico aqui? Todo mundo aqui quer ser rico. Agora, Isso, Não, mas quem não quer ser mais próspera? Você quer ser mais próspera? Eu quero. Agora, eu quero ser próspero até que ponto? Essa aqui é um conceito legal que a gente pode... Estou seguindo mais aqui, mas... Você vai embora, tem que falar agora. Você quer ser próspero também? Pode falar, fala aí. Amém. Isso. Domingo à noite. Vai que eu vou escrever um negócio. Eu preguei sobre o forjar de Deus. Amém. E falei o forjar do caráter, da fidelidade e da vontade de vencer. E dentro do forjar do caráter, eu falei que Deus derrama sobre a nossa vida. Derrama muito. E ali ele vai forjando o caráter. Então José foi próspero, governou, mas se manteve fiel a Deus. Amém. E Davi, até nessa passagem que fala sobre o que o Marcelo citou agora, da agulha. Da agulha. Na realidade, quando você continua lendo a passagem, quem poderá ser salvo? Aí Ninguém. Pedro diz o seguinte, porque na realidade Pedro, João, essa turma, eles tinham condição financeira, eles tinham os barcos, eles eram pescadores. Para o momento daquela época. Eles tinham, não eram ricaços, mas eram classe média alta, já estavam morando ali para... Isso, aí eles perguntaram, então quem pode ser salvo? Ele está falando para Jesus, eu também quero isso aí. Aí Jesus diz assim, o impossível dos homens é possível para Deus. Amém. Deus é poderoso para fazer com que você prospere, mas não coloque nela, como o Salmo 62:10 diz, prosperando, aumentando a sua riqueza, não coloque nela o seu coração. Amém. E para encerrar, Davi no Salmo 40:17 ele diz, eu sou pobre e necessitado. Mas ele não era. Ele era rico, poderoso, cheio do cascalho, e mandava e desmandava. Mas ele nunca dependeu do poder, da autoridade Amém. E do dinheiro que ele tinha. Amém. Ele dependia sempre de Deus. Amém. É nesse sentido. Mas tudo isso está correto, mas ainda tem um conceitozinho que quero passar aqui. Quem quer ser mais próspero? Eu quero. Quem quer dobrar o seu salário, a sua aposentadoria? É claro que eu quero, né? Agora, até quando eu quero? Qual o limite da riqueza que Deus pode me dar? Deus me ama? Deus me ama? Eu sou filho dele? Até aonde ele pode me dar? Lembra dos 10 homens que a adversidade e
Só um aguenta a prosperidade. Então, veja, antes disso, tá certo, mas antes, vamos devagar, um passo de cada vez, né? Eu sou pai. Meu filho quer um carro. Meu filho tem 10 anos. Eu vou comprar um carro zero e vou dar na mão dele? É óbvio que não. Por quê? Porque meu filho não vai saber administrar a bênção que eu dei, e a bênção que eu dei, que está buzinando, né? Acaba se transformando em maldição. Ok. Então, qual é o limite da minha prosperidade? Estou explicando para quem quer ser rico aqui. Vocês vão sair daqui hoje sabendo como se tornar rico. Não. Porque ele tinha sabedoria e conseguia administrar as riquezas. Então, vamos lá, estamos chegando lá. O limite da prosperidade que você pode ter é aquela, se você é um cara sincero, é aquela que você pode administrar. Tá certo? Ok. Então, se eu sou criança, eu posso administrar essa riqueza. Se eu começo a crescer, me torno um adolescente, eu posso administrar essa riqueza. Se eu me torno um adulto maduro, eu posso... Isso? Ou algo maior? Algo maior. Então, qual é o caminho para uma riqueza maior? Crescimento. E que crescimento é esse? Espiritual. Porque aí Deus pode me dar um Mercedão que eu sei dirigir. Então, se você quer ficar mais rico, invista aonde? No tesouro do céu ou no tesouro da terra? No tesouro do céu. E na hora que você estiver investindo no tesouro do céu, Deus vai derramar o tesouro da terra na tua mão. Pegou? Por minha causa. É outro conceito. É outro conceito. Ali é Deus, é Jesus em primeiro lugar, é o reino em primeiro lugar. Aqui também é o reino em primeiro lugar, mas a gente está falando de material, né? Então, assim, para você ser um cara próspero, abençoado, você tem que ser que nem o meu irmão Salomão lá, esse homem da sabedoria do alto. Então ele começou a pegar as coisas do alto. À medida que você cresce espiritualmente, Deus pode te confiar mais riquezas materiais, que essas riquezas não vão te fazer sucumbir, não vão fazer você cair. Pelo contrário, você não vai se deixar levar por essas riquezas, você não vai começar a se levar por acumular mais e mais, que é um dos perigos de quem tem dinheiro, você não vai se deixar levar pela avareza. Porque o teu coração está no Senhor. Porque você cresceu, a ponto de que, na verdade, a riqueza material significa o que para você? Segundo plano. Porque o primeiro plano é a riqueza dos céus. Então você já aprendeu que deve acumular tesouros aonde? No céu. Se você andar, se você trilhar por esse caminho, você pode ter até tesouros aonde? Na terra, porque você não vai se desviar. Amém? Pronto, então você já sabe como ficar rico. Faça os 49 dias aí que você vai crescer. Então, ouvi dizer que a cada dia que você faz é 10% a mais do seu salário.
Está aí. Buscar em primeiro lugar o reino. Porque aí você cresce. Isso. Quer ser abençoado? Tem que crescer no Senhor. Não é? Não dá para... É mais do que salvação aqui. Estamos falando de como viver aqui na terra. De um estilo de vida do reino. Oi? É. Amém. Meu Deus do céu. Essa menina, eu vou te contar. Glória a Deus. Essa foi uma grande aquisição, hein, irmão? Então, qual é o problema? O problema são as riquezas? O problema é o quê? Mais do que isso, leia 1 Timóteo. Seis. Nove e 10. Vou deixar que a Érica leia, pode ser? Vai perdendo a vergonha. 6, o quê? Gente, eu fico nervosa, tá? Os que querem... Eu acho que tá desligado. Os que querem ficar ricos caem... Calma aí. Caem em tentação... Tá certo? Caem em tentação, em armadilha e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Amém. A minha Bíblia é um pouquinho diferente da dela, vou ler, é um pouquinho a tradução um pouquinho diferente. As duas estão certas, mas só para a maioria deve ter essa aqui. Ora, os que querem ficar ricos, o que acontece com eles? Caem em tentação. Se não tiverem a visão que a gente falou. Eu não quero ficar rico. Aleluia. É melhor você assistir a aula depois ver, não? Senão tu não vai conseguir. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação, porque não tem essa visão aqui, ó. Querem, a prioridade deles qual é? É ficar ricos. Agora o 10. A riqueza não é o problema. O que é problema é o amor à riqueza. Ele está dizendo aqui, porque o amor do dinheiro... Quem está escrevendo essa carta aqui? Paulo. Paulo está ensinando, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé. E assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Por quê? Estão de olho nos tesouros desse mundo. Aí lá vem a cobiça. Tá ligado? Altamente espiritual, isso aí. E mais ainda, o problema não é a riqueza, porque no passado está sempre uma discussão muito grande. Lembra voto de pobreza que existia? Pessoas fazendo voto de pobreza para entrar no céu. Porque Jesus falou que o camelo é mais fácil o camelo entrar na gula do que o rico entrar no céu. Não entenderam o que Jesus falou, não é? E aí se perderam fazendo votos de pobreza para ver se entram no céu. Não é por aí que vai entrar no céu. Quem leva você para o céu é um coração colocado, dedicado, rendido a Jesus Cristo. Abraão foi rico, Davi foi rico, só que não foram corrompidos pela riqueza. É isso que Jesus está falando, é um amor pela riqueza, é a prioridade da riqueza no teu coração. Mais do que isso, o problema é a avareza.
Lá vem ele, Colossenses 3. Colossenses 3. Versículo 5. Fazei, pois, morrer. Oh, desculpa. Chegamos lá? 5. Colossenses 3, 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e a... que é o quê? Pronto. Então, irmãozinhos, duas coisas bonitas que nós falamos aqui, vimos aqui. Paulo, quando escreveu para Timóteo, ele falou da... Não, antes ele falou da Timóteo. Cobiça. Depois, quando ele escreveu aos Colossenses, ele falou da avareza. A cobiça ele falou que é raiz, a motivação do coração, né? E a avareza é olha que coisa legal. Volta para Mateus. Nós iríamos ler agora que verso? 22. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus. Bom, ele já falou, cuidado, não acumula aqui na terra, acumula no céu, porque onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Agora ele emenda com os olhos. Olhos. Olhos lembra o quê? Hã? Quando eu olho para alguma coisa, eu cobiça. E a cobiça é, segundo Paulo entendeu legal, raiz de, aleluia, não pode ter nada dos outros, certo? Não pode desejar nada que não é teu, certo? Nada também exagerado, certo? Certo? Aí Jesus fala de outra forma. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será a forma com que você olha. Bacana, ele falou do coração, agora ele está falando dos olhos. Cuidado como você olha. Se olhar para aquele bem do meu irmão, que carrão legal, e já cobiçar aquilo ali, já estou olhando mal. Olhar pessimista da vida, mesma coisa também é ruim. Né? Você olha tudo pelo lado errado, tudo pelo lado negativo. Então não é um olho mau, não é um olho bom, é um olho mau. Então cuidado com a forma com que você encara e olha as coisas, em especial. Estamos falando de materialismo e riqueza, cuidado com a cobiça, porque se seus olhos forem maus, está lá no 22, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Os olhos são a janela do teu corpo, da tua mente, do teu coração, da tua alma. É como se fosse a janela da tua casa, é onde entra luz. É por ali que entra a informação. Você entra duas formas de entrar, através dos ouvidos e através dos olhos. A fé vem por onde?
mas pelo ouvir a palavra. Claro que você pode ler a palavra também. Não é? Mas aí nos olhos agora está cuidado para não olhar cobiçar as coisas dos outros. Cuidado para não olhar as coisas materiais e ser atraídos demais por elas. Porque tu está formando um tesouro aqui na terra e você vai querer correr atrás delas. E a tua prioridade vai ser o mundo. E aí você vai se perder. Troca a forma de olhar a vida. Olha para os pássaros. Olha para a beleza que Deus fez. Olha para um dia. Pô, acordei hoje chateado. Nada. Olha para o céu azul. Lembra que quem criou, os céus proclamam a glória de Deus. Aleluia. E deixa essas coisas entrarem dentro do teu corpo, da tua alma e do teu coração. Não é? O jeito que eu olho. Domingo eu vou falar como vencer o desânimo. Que é um dos gigantes da nossa vida. Domingo de manhã. Como vencer o desânimo, que de vez em quando nos pega. Não é? E uma das coisas que você precisa estar ligado é isso aí. Como você olha a vida, como você encara a vida, como você encara as adversidades, como você encara os problemas. Está sempre assim, não aguento mais, ninguém liga para mim, está tudo errado na minha vida. Assim você não vai conseguir nada. Levanta, irmão. Todo mundo, no mundo tereis, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Vamos lá. Olha diferente. Em vez de ficar olhando aqui para a terra, olha para o alto. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar os meus pés. Não dormita o Senhor, o anjo do Senhor. Ele está sempre do meu lado, está sempre do teu lado. Eu tenho adversidade sim, mas eu vou ter que encarar, aleluia. E eu vou vencer, Jesus disse, eu venci e vou te ajudar a vencer. Como eu olho as coisas. Cobiça. Agora, o versículo que se segue, fala... Ninguém pode servir os dois senhores. Isso aqui fala de quê? De idolatria. O que é idolatria, irmão? O que é idolatria? Com as suas palavras, pode errar. Nós estamos aprendendo aqui. Se vocês soubessem, não precisavam estar aqui, não é? Vamos lá. Valorizar. Não, peraí. Valorizar... Está quase. Eu posso valorizar o carro que Deus me deu? Posso. Ele me deu. Eu posso valorizar a esposa linda que Deus me deu? Os filhos que Deus me deu? Tudo isso aqui não é carne aí, ó? É ou não é? Posso o meu apartamento que eu moro? Claro que eu posso valorizar. Eu posso valorizar esse microfone maravilhoso? Posso valorizar. Devo valorizar tudo aquilo que Deus me deu. Até onde? Qual o limite? Que ponto é esse? Nunca acima de Deus. Essa está certa, nunca acima de Deus, mas diminui um pouco. Até chegar na adoração. É outra forma de falar. O que mais? Isso é verdade, mas eu quero melhorar isso aí, porque a maioria diz isso, mas a gente pode melhorar. Olha aqui. Idolatria. Então vamos lá, eu tenho dois senhores. Por que avareza e idolatria? Antes de o Paulo disse que era. Por quê? Filho também pode ser idolatria? Pode. Não, você tem uma filha.
Amém. É uma forma de escrever também, de falar. Mas a gente está aqui dando aula, vamos tentar ser um pouco mais formal. Assim. Resposta que todo mundo dá que está certa. Quando você coloca alguma coisa na frente de Deus. Não é isso? Tá. Mas é mais do que isso. Por quê? O que é servir a dois deuses? É confiar em dois deuses e servir em dois deuses. Confiar em Deus é depositar toda a minha fé e confiança e esperança no poder dele. Quando eu começo a dividir e colocar a minha confiança, o meu bem-estar, lembra o negócio da poupança? Eu comecei a dividir. Eu não estou bem porque eu estou com Deus. Eu estou bem porque minha conta bancária está alta. E quando ela diminui? Para aumentar de novo e ela ficar tranquila. Quer dizer, você fica tranquilo só quando a parte material, está todo mundo com saúde, a família está saudável, não sei o quê, aí você diz, eu confio em Deus. Eu quero ver você confiar em Deus na hora da adversidade, por exemplo, se você vai continuar confiando no teu Deus. Então, idolatria é questão de onde você deposita a tua confiança. E a riqueza, quando você não tem um coração generoso, que é o avarento, ele não abre a mão nem pro, bota o Alka-Seltzer vai dentro da piscina, e o Alka-Seltzer não dissolve, não é assim? Ele volta assim, o Alka-Seltzer não dissolve dentro da piscina, porque o cara fecha a mão. Então, ele não tem um coração generoso. E por que ele não dá? Mais do que isso. Mais do que isso. Isso está certo. Isso está certo. Eu queria ouvir mais uma coisinha que às vezes a gente não... Pode raciocinar. Por quê? Porque eu quero acumular bens. Para viver bem, mas tem mais uma coisa. Para a minha garantia, para a minha segurança. Aonde está a fonte de segurança? Não, nesse caso está onde? No dinheiro. Então você está idolatrando. Bom, eu não dou porque pode faltar. Eu não dou porque amanhã eu posso precisar e não vai ter. Então, a tua segurança está no dinheiro que você tem. Aí você fecha com medo de amanhã faltar. Além de tudo isso que vocês falaram. E isso está muito bonito aqui, está vendo? Em Lucas. Vocês leem isso aqui em casa, porque eu saí tudo da aula aqui, tá? Segurança. Segurança. A minha segurança, eu acho que é melhor. Segurança está em Deus. A minha... Também. Isso aí. Para você... É isso aí. Para você confiar em alguém, você tem que conhecer. Isso. A irmã assim, irmão, vão no médico. Um médico que você nunca viu. E ele te dá um remédio esquisito lá e você começa a passar mal. O que você vai fazer? Vai procurar outro médico. Agora, quando é um cara que está contigo há 10 anos, você já dá uma confiada maior nele. Peraí, vou ver o que está, quem sabe, não é? Você continua, mas dá mais crédito àquilo que ele está falando. Você confia mais nesse médico. Tem alguém...
Ah, não, era só o telefone. É só o telefone que ele foi. Pode ficar, irmão. Foi só o telefone que ele foi atender. Uma passagem que vocês devem, mais uma passagem que vocês não devem perder de vista é Lucas 12. Vai terminar aqui. Eu não vou ficar lendo aqui, você pode ler em casa, não pode? Porque se eu ficar lendo aqui... Não, estou dizendo essas 3 folhinhas aqui. Porque senão eu fico muito preso. (13 a 21). Jesus reprova a avareza. Nesse ponto, posso ler? Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Olha, o negócio é o dinheiro aí. A briga dos irmãos por causa do dinheiro aí. Mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então, lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Ele viu que o cara, na verdade, o cara é o quê? É um avarento. Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Se você notar aqui na segunda página, bem no meio aqui, pode ler aqui na segunda página. Eu fiz a seguinte frase: a vida é mais do que ter. Chegou aí? Aqui, na folhinha. A vida é mais do que ter. É verdade que o mínimo de bens é necessário para a vida. Isso é verdade? Uma dúvida. Mas não é verdade que a maior abundância de bens significa a maior abundância de vida. A vida abundante não é alcançada mediante acúmulo de bens. Quanta gente rica que você conhece que não é feliz, tem um vazio, bababá, bababá, bababá. Não é? E é isso que Jesus está começando a mostrar aqui. Eu vim para que tenham vida abundante, não é para que todos sejam ricos. Quem acha que todos os crentes vão ser ricos de forma material? Se você acha, você está na igreja errada. Você está na igreja errada, irmão, falando sério. Porque eu não acho isso não. Alguns vão ser. Jesus prometeu atender todas as nossas e nos dar uma vida abundante. Vida abundante é riqueza? Acabei de dizer que não é. Não é isso. Deus está dando coisa muito melhor do que Ele está dando prosperidade. Prosperidade está incluído uma vida tranquila, não é? Diga. Isso aí é passar necessidade. Isso aí. Não. Isso, claro. Esse é o ponto. Jesus prometeu que Deus prometeu que em Jesus Cristo Ele supriria todas as nossas necessidades. Ele não prometeu um carro zero para você. De vez em quando Ele dá. E dá mesmo. Ele é muito legal. É materialista. De quê? Dos valores do mundo, que é o que Jesus aqui está batendo. Não tem uma mente carnal, não tem uma mente guiada pelo mundo, pelos valores desse mundo. Por isso Paulo falou em Romanos 12, o quê? Renovar, transformar sua mente pelo poder. Sua vida é transformada pelo poder da palavra. Os conceitos do reino substituem os conceitos desse mundo. Só que hoje nós estamos assim posso falar, com alguma dificuldade, porque muitas das nossas pregações, nós pastores, na ânsia de abençoar, na ânsia de encher nossas igrejas, a gente está confundindo um pouco isso aí, e deixando o mundo entrar pela porta da igreja e prometendo
bênçãos o quê? Somente bênçãos materiais. Enfatizando as bênçãos materiais. E digo mais, Deus até dá. Muitas vezes Deus dá. Mas não significa que aqueles que ali estejam com vida abundante prometida com o Senhor, e não sei se estarão realmente no caminho estreito que Deus falou. Eu não sei. Eu não posso julgar. Quem sou eu para isso? Pode até tirar, mas o mais importante já foi tirado. Por exemplo, isso não existe, mas já aconteceu várias vezes. Pessoa, assim, foi lá na Nova Vida, quando eu estava, tinha uma pessoa que queria muito uma casa, um comerciante lá. Queria muito uma casa de fim de semana. Mas queria aquela casa. E os pastores oraram. O que aconteceu? Ele ganhou a casa. O cara, ele vivia na igreja, cara. Meses depois, ele vinha um domingo, no outro. Entendeu? Eu estou lá na casa, pastor, porque você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo na casa. Ah, tá bom, irmão. Cuidado, irmão. E ele foi gradativamente saindo da casa de Deus para a casa de fim de semana. Eu nunca mais vi aquele cara. Ele pode ter ficado com a casa dele, irmã, mas o mais importante, ele já perdeu. Mas um dia Deus vai ter misericórdia dele. Vai trazer ele de volta, se não para essa igreja aqui, para a igreja onde está lá a casa dele. Em nome de Jesus, não é? Mas esse é o perigo. Bênção transformada em... Por isso que é bom que você primeiro cresça, para que isso não aconteça. Não é? Dá 10. Tem gente que chega assim para a gente, pergunta assim, pô, uma coisa você, é isso aí, dá dízimo de R$1.000, pastor. Agora você dá 10 mil, 50 mil, teve um negócio aí, eu ganhei 1 milhão, vou ter que dar 100 mil para a igreja? Agora, 120, né? O que é mais difícil? Dar 10 centavos de R$1 ou 100 mil de 1 milhão? Hein? Hein? O que é mais difícil para a gente que eu estou falando? É. Hã? É os 100 mil do 1 milhão. É. Lembra que o Thomas falou não sei o quê? 10 caras suportam a adversidade. Vai lá e dá os 10 centavos. Mas um só que consegue dar os 100 mil. Ao invés de 10 mil, você falou? Qual era o dízimo? Ah. O que vocês acham? Vocês entenderam a pergunta dela? Assim, pô, pastor, recebi aqui um dízimo de 100 mil. Eu vou dar para o senhor, vou dar para a igreja, mas por favor, o senhor dê na, sei lá, alguma coisa. Investir em obras sociais. Tá bom, obra missionária da igreja. Então a Dalila vai responder. Tá, pode. Cada um fala o que quer, irmão. O dízimo é para onde, irmão? Para que igreja que você vai dar o dízimo? Ah, peraí. Vamos entender. Já vi que a gente tem que entender esse troço aqui, irmão. Carica, o dízimo você dá para onde? Hã? Amém.
A igreja que você congrega. É o seguinte, você está recebendo alimento aonde? Em Jacarepaguá. Bah. Você está recebendo o teu alimento em Jacarepaguá. Deus diz, trazei os dízimos e as ofertas, para quê? Para quê? Para quê? Para que aquela igreja continue funcionando. Você não está recebendo alimento lá? Parece que é bom, porque senão você já tinha ido para outra igreja, não é? Então, entregue na mão do pastor, e o pastor tem a responsabilidade, aí não é você, é o pastor, de dividir esse dinheiro e aplicar do melhor jeito para a obra. Graças a Deus não é problema teu. Quem vai responder diante de Deus? Se o pastor achar que é mais importante agora fazer essa obra do que uma obra social, ele que se vire com Deus. E eu achei, não é? O ano passado aqui a gente investiu, pode falar, irmão? 100 mil reais, um pouco mais de 100 mil reais aqui. E a igreja deu, foi um milagre. E a gente conseguiu fazer essa obra aqui. Por quê? Porque naquele momento era mais importante, porque podia, mais do que isso, essa porcaria podia cair aqui. Né? Então era mais importante naquele momento. Então é isso aí, cada pastor, a sua função é sempre obedecer a palavra de Deus. A função do pastor é obedecer a palavra de Deus também. E ele tem uma responsabilidade maior, porque muito foi dado, muito será exigido. Se ele acha que não é para fazer obra social, ele que se entenda com Deus. Ok? Então, essa frase não é verdadeira e nem essa aí, ok? Agora, a Joyce, o que ela está fazendo? Ela está chamando a atenção, porque ela sabe que tem pastores sem compromisso, que são gananciosos, que são avarentos, que estão querendo acumular. Então, ela usou essa frase para ajudar as ovelhas a discernir quando for dar. Olha, não falo de outros, eu não falo mais da Joyce. Ela não está aqui para se defender. Né? Não, é para a casa do Senhor. Ele presta contas a Deus. Alguma que eu me lembre, não. Pode ser que tenha que eu me lembre, não. Mas é muito... Quando a gente fez a obra aqui, não sei se você reparou que eu botava aqui os valores. Você chegou a lembrar? Não, você não lembra. Ah, não estava? Eu botava aqui, quem lembra? Fase 2 da época, nós vamos precisar de 30 mil para fazer isso, isso e isso. É uma forma de dar transparência ao que você está fazendo, né? Existem aí dois extremos. Se você começar a dar satisfação demais daquilo que você está fazendo, vai gerar um ruído. E as pessoas vão dizer, eu não faria isso. Eu faria aquilo. Cada um vai falar uma coisa. Então, quem tem responsabilidade, que se veja com Deus. Quer dizer, com muito temor, você deve ser, quase todas as vezes que os pastores pegam aqui o dízimo e a oferta, a maioria deles pede para que Deus nos dê inspiração para, quem já reparou? Para administrar esses bens. E isso não é da boca para fora não, que a gente precisa isso mesmo. Para saber como é que a gente vai ajudar pessoas e como é que a gente vai ajudar o reino a avançar. Não é? Vamos em frente? Senão a gente não vai conseguir acabar essa... 16. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo, o campo de um homem rico produziu o quê? Ô, meu irmão, você está comigo? Lucas 12, 16. Ele proferia ainda uma parábola, está aqui escrito, em casa você vai ler com calma, eu ainda tenho 5 minutos. E eles proferiu ainda uma parábola, dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância. E aí esse cara, o que ele fazia? Ele arrazoava consigo mesmo, dizendo, que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. Olha só,
a palavra de Deus é linda. Quando ele diz assim, o campo de um homem rico produziu com abundância, ele está dizendo, foi uma produção inesperada, ele não fez nada a mais. Veio, produziu. Foi algo que quem deu para ele? Deus deu para ele. E parece que ele não está muito ligado, ele recebeu aquele troço a mais, e Jesus está falando de quê? De avareza, e diz assim, bom, agora eu recebi isso tudo, o que eu vou fazer? Certamente alguém perto dele, ele poderia ajudar, mas ele não, o que ele fez? E arrazoava consigo mesmo, que farei? Pois não tenho onde recolher o que? Os meus, tudo é dele, nada é de Deus. E disse, farei isso, aí ele resolveu, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-eis maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então, olha só, a riqueza chegou não para dar descanso inicial, para dar o quê? Mais trabalho, tá certo? Ele vai quebrar o que tem e vai fazer uma coisa maior para armazenar. E aí, quando eu tiver feito isso, eu direi à minha alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Ah, Jesus. O que tem de errado no 19 aí? Então direi à minha alma, tens depósito, muitos bens. Está certo que ele ia ter muitos bens? Para muitos anos, está certo? Descansa. Descansa, come, bebe e regala-te. Aí já falamos sobre isso tudo aqui, hein? No início. A alma dele vai descansar em quê? No celeiro que ele tem ali. Ele vai olhar para aquela caderneta de poupança, lembra que a gente falou? Diz assim, poxa, 1 milhão, estou tranquilo. A minha alma vai descansar, o meu futuro está garantido. Esquece de tudo. 20. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Quem é que vai usufruir de tudo isso aí? Houve uma piada aí que eu não peguei, é isso? O que foi? Então, ele é um louco, porque é aquilo que Jesus falou, a qualquer momento você pode perder todas essas coisas. E vai perder a tua alma. Não é? Você está agindo como um tolo, você está agindo como um louco. Você está pensando só na parte material, como nós começamos a aula. Não acumuleis tesouros. O que ele está fazendo? Acumulando tesouro. E está achando que isso é garantia, não só do futuro, mas da alma dele. Ele não entendeu ainda que a alma não descansa nos bens. Aprendei de mim e achareis descanso para a vossa alma. Quem faz a alma descansar não são os bens, é o Senhor Jesus, é a confiança que você tem nele, saber que ele é fiel, saber que a palavra dele não falha, que ele estará contigo todos os dias, que ele não te abandonará nos momentos difíceis e nos momentos de grande colheita. Lá estará Jesus do teu lado, esperando que você não seja avarento, que você seja generoso e que você reconheça que tudo que você tem foi dado por ele. Aí a tua alma pode descansar. E ainda que ele venha pedir a tua alma daqui a pouco, você vai subir, foi generoso, deu parte do que você tinha para sua família. Esse cara ficou sozinho, parece que não tem nem amigos, esse cara. Parece que não tem nem família. Aí ele acabou no 21. Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Ou seja, não acumula tesouro nos céus. Amém? Tudo isso aqui está escrito de outra forma aqui. E eu vou deixar você, mais ou menos aqui na página 3, na última. Fala assim, meu irmão. Achou, meu irmão? Sobe um parágrafo acima.
O finzinho do outro parágrafo acima é: o amor às riquezas é a raiz de todos os males. Já aprendemos. Então, ajunte tesouros nos céus, fazendo a vontade de Deus em sua vida. Busque o reino de Deus. Tenha um coração generoso. Procure orar, ler a palavra, ter comunhão maior com Deus. E aí umas perguntas para você refletir. Meu irmão, onde você tem acumulado o teu tesouro, o seu tempo, os seus recursos, a sua energia, a sua vida? Nos céus ou na terra? O que é mais prioritário para você? A que Senhor você tem servido? Mamon, as riquezas ou a Deus? Você tem sido generoso? Você tem ajudado ao próximo? Você possui riquezas ou a riqueza mantém você aprisionado? Você reconhece que tudo que você tem vem de Deus? Os bens e a própria vida? Você tem tido tempo de investir nos tesouros dos céus? Ou você é daqueles que mal consegue tempo para ir uma vez por semana à igreja? Onde você tem procurado descanso para a sua alma? Em Deus ou em seus bens? Negócios ou em seu emprego? Lembre-se, prestígio acaba, a inflação, o plano econômico pode corroer o dinheiro, mas o nosso Deus é eterno. Você é filho do Criador do universo. Não temas. Coloque sua confiança no Senhor e não nas riquezas. Por outro lado, não se culpe por ter bens. A palavra diz: ser próspero, como próspero é a sua alma. Deus quer nos abençoar, desde que essas bênçãos não sejam o quê? Pedras de tropeço para as nossas vidas. No Senhor Jesus há riquezas suficientes para nos servir, para nos dar vida abundante. Ele é aquele que multiplica pães e peixes. Ele também dá riquezas espirituais. O Espírito Santo de Deus derrama seus dons, a paz e alegria nos nossos corações. No Isaías 55:1, falei do vinde a mim, e depois dei um resumo final. Nesta mensagem você aprendeu que o cidadão do reino de Deus não é avarento, não é escravo das riquezas, sabe que nem todas as necessidades podem ser satisfeitas por bens materiais. Ele procura acumular tesouros no céu, tem um coração generoso, sabe que em Deus, sabe que em Jesus pode receber todas as riquezas materiais e espirituais. Próxima aula. Próxima aula. Bota aqui. Próxima aula aqui. Há tempos que Eclesiastes diz assim: tudo tem o quê? Seu tempo. E graças a Deus, Deus está nos chamando para uma intimidade maior com Ele agora. E nós vamos começar, 17 de agosto, essa campanha. Estudar a palavra é fundamental, palavra viva é fundamental, só que nós vamos fazer um intensivo agora, que vai começar no dia 17 de agosto, e nós vamos, está aqui os 49 dias, e nós vamos ter um livro que ensina muito bem, e você vai ter chance de meditar na palavra, de assimilar, compartilhar. Vocês vão procurar até grupos para discutir o que vocês aprenderam. Então, nesse momento, a gente muda um pouco o estudo. Para um pouco Mateus e mergulha nas 7 semanas. A primeira semana, na verdade, tudo que o livro pode ser resumido em uma mudança de estilo de vida. Ele tenta te levar a mudar o teu estilo de vida. Menos do mundo, que a gente viu hoje, e mais com Deus. Estilo de vida do reino de Deus. Um estilo de vida com intimidade com Deus. E essa mudança não acontece você apertando um botão. Ah, não, agora eu vou mudar, vou viver de outra forma. Não. É necessário tempo para você se formando. E os estudiosos falam em 4 semanas, 5 semanas. E nós vamos fazer isso 7 semanas para ter certeza que esse hábito, que esse estilo de vida, de viver mais conectado com Deus, mais ligado nas coisas de Deus, vão fazer parte
principal do nosso dia a dia. Então, eu convido todos os alunos para participarem. Eu sei que tem pessoas de outra igreja aí, fiquem à vontade. Mas aqueles que não são, vamos, desde já orando por isso, para que o Senhor possa nos abençoar. Certamente, desculpa eu falar, mas haverá alguma oposição para você participar. Sempre há, quando a gente tenta dar um passo grande na nossa vida espiritual, sempre acontece coisinhas querendo impedir, mas, meu irmão, fica firme. Domingo, por exemplo, não desanima, vou pregar domingo sobre desânimo, e vamos vencer o desânimo, e vamos marchar, e vamos conquistar o que Deus quer nos dar. E certamente Deus quer nos dar uma intimidade maior com Ele. Nos chamar de amigo, dirigir as nossas vidas, falar conosco, não é? Você ouvir mais a voz de Deus. Tem um testemunho de um caminhoneiro que fez esses 49 dias. Que a intimidade com Deus, você pode ter 3 níveis. Intimidade reativa, a intimidade ativa e a intimidade automática. O que é intimidade reativa? É você procurar a Deus em resposta, em reação a algo que está acontecendo na tua vida. Grande parte da igreja procurou Deus quando teve um grande problema. Eu entrei na igreja assim. Quem entrou na igreja assim? A maior parte. Tem gente que já nasceu em berço evangélico e tal. Mas então assim, é quando você procura para resolver um problema. Aí você vai, né? É uma forma de intimidade, é o primeiro nível. O segundo nível é o nível ativo. Que você, ao invés da circunstância provocar, você provoca, você separa tempo para Deus, você busca Deus, você quer ter intimidade com Deus, você separa tempo, você participa de uma campanha como essa. E depois de você começar a fazer isso, você ganha uma intimidade tão grande, que aí você vai dizer que é automática, que é aquela que Paulo falou assim, não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Tamanha era a comunhão que ele tinha, facilmente. Então, o livro até fala de algumas coisas. Então, teve um caminhoneiro que ele resolveu passar daqui para cá, para ativa. E ele notou, e realmente é verdade, que simplesmente 20 minutos, 30 minutos de manhã no devocional não é bastante. Há um estudo que foi feito, vocês vão rir um bocado, um estudo sério que foi feito nos Estados Unidos, que você sabe quantas vezes por dia um jovem, homem, de 20 a 30 anos, pensa em sexo? Fernando, dá um chute aí, você já está acima, você... Quanto, mais ou menos? Dá um chute aí. Por dia? 50 a 100 vezes. Vanildo? Multiplica? Quanto você quer? 200. E vocês, mulheres? Quanto vocês acham? Quantas vezes? Veja, em média, fizeram um estudo com milhares de jovens, entre 20 e 30, e descobriram que eles, em média, pensam em sexo 240 vezes por dia. Minha irmã, trabalhando, eles pensam. Ele está trabalhando na internet, chega uma... Tim, passa uma secretária bem vestida. Tim, aí, toim. Agora, faz uma continha rápida. 240. Tu dorme, né? Quando dorme, não foi considerado. Então, fica menos 8, dá 16 horas. Ou seja, se fosse 24 horas, era 10 vezes por hora. E não são 24 horas, né? Úteis.
São quase 20 vezes. Quase 20 vezes. São a cada 3 minutos. E quantas vezes você pensa em Jesus? Em Deus. Você pensa em Deus num dia. Aí o pastor, depois que viu isso aqui, foi o pastor que escreveu esse livro. Eu fui ao congresso que ele lançou o livro. Ele disse assim, cara, eu fui fazer uma experiência. Peguei meu papel, toda vez do dia que eu pensava em Jesus, eu fazia um pauzinho. Fiz isso por 15 dias, fiz a média. Fiquei muito chateado. Eu penso em Deus, em média, 20 vezes por dia. E ele é pastor. E olha, um dos melhores que eu conheço. Imagine a gente, né, Ivanildo? Então, o que ele viu? Ele começou a ensinar a igreja dele. Vocês têm que fazer ativo. Provocar. Então, um dos coisas dele era um caminhoneiro. O que ele bolou, o caminhoneiro? Ele pegou o celular dele para despertar cada hora. E toda vez que despertava, ele se ligava no Senhor, agradecia a Deus, louvava a Deus. E ele conta, o testemunho dele é muito bonito. Ele conta que ele fez isso semanas. Fez isso meses. Aí ele já estava quase chegando aqui no automático, porque de hora em hora ele já lembrava mas usando ainda. Aí ele conta que um dia ele estava caminhando e viu um paralítico parado na calçada. Caminhão de carga. Deus falou, hoje é dia desse homem ser curado. Eu vou te usar. A intimidade dele agora já está ouvindo a voz de Deus. Mas mesmo assim você diz, será que isso é de Deus? Mas Deus falou, vai lá, descarrega o caminhão e volta. Aí ele falou, bom, vai demorar a beça para descarregar o caminhão. Eu vou lá e volto. Se ele estiver aqui, ele foi e voltou. Chegou, o cara estava lá, ele falou, então. Ele foi lá e disse assim, hoje, falou a mesma coisa, hoje é o dia de você ser curado. Ser curado em nome de Jesus. E o cara levantou e andou. Então, e aí ele começa a contar o testemunho e se animar e diz assim, igreja, nós estamos perdendo muito. Deus está querendo dar muito mais. Nós estamos acumulando mais na terra. Lembra os olhos da cobiça que a gente estudou hoje aqui? Aqui, no sexo. É a cobiça. Você está querendo a mulher que não é tua. E 20 vezes apenas Deus. Vamos mudar essa média. Quem está disposto aí? Mergulhe nesse livro, mergulhe. Pastor, você pode ler a introdução do livro já. E juntos nós começamos no dia 17 de outubro. Então, no meio de agosto e setembro, agosto e setembro, então, não, a Palavra Viva mudou de áreas. Saiu de Mateus e foi para a intimidade com Deus. Amém? Vamos ficar de pé e vamos agradecer? Quem é o caminhoneiro aqui que vai botar para despertar aqui? Mas à noite não, tá, irmã? Dorme de noite. Fale. Amém. Muita coisa que a gente precisa, né? Senhor, eu quero te agradecer por esse dia que aprendemos a encarar as riquezas, Senhor. E estamos entrando num novo desafio. E eu te peço que cada um seja tocado, que pessoas sejam motivadas para melhorar, aperfeiçoar, Senhor, o relacionamento contigo. E que a nossa intimidade possa ser cada vez maior, a ponto de tu nos chamares de amigo, como chamou os seus discípulos, como tu chamastes a Abraão, Senhor. Queremos ser usados, Pai, para abençoar vidas, restaurar vidas. Queremos ser usados, Senhor, para ter as nossas vidas restauradas completamente para a glória do teu santo nome. Continua fazendo,
Continua preparando. E aquelas pessoas que ainda que talvez estejam aí perdidas, Senhor, desviadas de igrejas, Senhor, ou que ainda não te conheçam, traz por essas portas, para que possam participar, Pai, dessa campanha, para que possam ser ricamente abençoados por Ti. Eu abençoo essa congregação e essas famílias aqui representadas, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. 1, 2, 3. Aleluia.